Estou comprando um imóvel e o vendedor tem dívidas judicializadas. Isso é perigoso? Quais são os meus riscos? Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Primeiro peço que você curta, compartilhe, comente e ajude a divulgar esses e os demais vídeos aqui do canal. Muito bem, existe no direito uma coisa, vamos chamar assim, existe uma coisa chamada fraude à execução. Este conceito jurídico, fraude à execução, não depende de uma ação de execução tramitando. Ou seja, vamos imaginar que uma pessoa, o cidadão A, tem uma dívida ou está respondendo uma ação judicial que nem dívida tem ainda, ele nem condenado foi ainda. Mas ele está respondendo uma ação judicial e ele está vendendo o único bem que possui. Caso esta venda o reduza à insolvência, ao estado de insolvência civil, ou seja, caso com a venda deste imóvel ele fique sem nenhum bem para pagar a dívida ou para garantir a dívida que vier a ser contraída por uma sentença condenatória, caso isso aconteça, pela lei é possível o enquadramento de tal conduta como fraude à execução. E qual é a consequência disso? A consequência disso é possibilitar que aquele credor penhore o imóvel após a sua alienação. Então vamos lá, o cidadão A, vamos imaginar, ele atropela alguém na rua, está dirigindo o seu automóvel e atropela alguém na rua e gera grandes lesões. Então ele tem lá um ou dois imóveis em seu nome e os vende para o cidadão B. O cidadão B está lá muito bem usando o imóvel que adquiriu, muito feliz, muito alegre, muito faceiro. E aí, neste meio tempo, o cidadão A perde a ação e é condenado a uma indenização de valor alto. E aí o credor do cidadão A, o credor do vendedor, pede a penhora de bens e não encontra nenhum bem em nome do vendedor, em nome do réu daquela ação judicial, em nome do cidadão A. Aí o credor, a pessoa que foi atropelada por ele, neste exemplo que estou dando, descobre que ele tinha um imóvel, que ele possuía um imóvel que vendeu para o cidadão B. O cidadão B talvez seja você. E aí ele demonstra que aquela venda aconteceu após o início da ação judicial em que se discutia de quem foi a culpa pelo acidente. Pela lei, o credor poderá pedir a penhora do bem após a sua venda, ainda que esteja já escriturado, registrado bonitinho na mão do terceiro, na mão do comprador. Isso é o que diz a lei. A jurisprudência não é tão simplista assim. Existem muitas decisões judiciais protegendo o terceiro de boa-fé. Protegendo mesmo. Então, se você for o comprador de um imóvel desses, você não corta os seus pulsos ainda. Não corta os seus pulsos. Você poderá discutir na condição de terceiro de boa-fé o direito a ficar com o imóvel que você comprou. O problema é que a lei diz uma coisa e a jurisprudência diz outra. E a jurisprudência não é pacífica. Existe sim o risco de você perder o imóvel, que você comprou e pagou lá direitinho, por conta de uma dívida do vendedor. Dívida essa contraída em função de uma condenação judicial que sequer havia sido proferida na época da compra e venda. Qual é a dica que eu dou nestes casos? Qual é a dica que eu dou? Primeiro, ao comprar um imóvel, verifique, peça todas as certidões negativas da Justiça Estadual, Federal e Trabalhista em nome da pessoa física ou da pessoa jurídica que estiver vendendo. Não apenas para saber se existem ações envolvendo o imóvel, mas para saber se existem ações envolvendo a pessoa, o comprador, o vendedor. Caso haja, você poderá fazer o que algumas pessoas, um pequeno número de pessoas faz, que é pedir a anuência do suposto credor. Por que na maioria das vezes isso não acontece? Porque na maioria das vezes
o vendedor não deseja que o seu credor, que o seu futuro credor fique sabendo da venda do imóvel. Existe a opção de entrar na ação judicial que já está tramitando e noticiar a intenção de compra do imóvel e pedir para depositar depositar o dinheiro em juízo, deixar à disposição do juiz. Ou seja, o cidadão A está devendo, está brigando com alguém e o cidadão B deseja comprar aquele imóvel e ao longo dos trâmites de compra e venda ele fica sabendo daquela ação judicial. Ele pode entrar com uma petição na ação judicial do vendedor do imóvel, noticiando a compra e pedir para depositar o dinheiro lá. É possível fazer isso e aí, caso o juiz autorize, o comprador estará protegido pela chancela judicial. Caso contrário, existe sim o risco. Existe o risco. Não estou dizendo que você perderá o imóvel, mas existe o risco. Não pretendo com este vídeo esgotar o assunto. Se você estiver comprando um imóvel, recomendo que procure um advogado com qualificação, com experiência ou com conhecimento nesta área para lhe acompanhar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.